mais uma vez nesta casa, na casa de amigos, onde a gente sente uma vibração muito grande mesmo. É uma energia muito boa. E a gente ouvindo a preparação nos ajuda muito, né? Porque a preparação com essas músicas dessa menina, essa Elizabeth Lacerda, são músicas maravilhosas, que nos fazem... E ouvindo o coral, né? Que aqui tem um coral, né? Eu percebi que tem um coral aqui, né? Estou vendo o pessoal cantar, mas muito bom, né? Ouvir as músicas e nos faz relembrar Jesus, né? É sempre bom nós relembrarmos Jesus. Nós vivemos um momento tão difícil no planeta Terra hoje, que a gente sente muita falta do Cristo, muita falta desses ensinamentos, né? Da compreensão desses ensinamentos que Ele deixou para cada um de nós, da vivência desse ensinamento, para que nós pudéssemos viver em paz. Não a paz com o mundo, porque a paz do mundo Ele não pode nos dar ainda, né? Mas a paz dele, a paz do Cristo. É essa paz que nós temos que buscar, mesmo que seja um pouquinho, né? Através das lições que Jesus deixou para nós. E as mensagens, as parábolas, toda a passagem de Jesus é uma prece aos nossos corações. Em todos os instantes da nossas vidas, eu tenho a comprar que ela fala, em todos os instantes da minha vida, eu sempre abri o Evangelho e sempre encontrei uma resposta para tudo. E realmente, as mensagens de Jesus é uma resposta para tudo aquilo que nós precisamos na nossa existência. Então é muito bom estarmos aqui. E o nosso estudo de hoje ele é interessante, porque ele vai falar sobre o ponto de vista, que está no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes de nós adentrarmos no estudo, nós precisamos lembrar, né? Lembrar Jesus, o Consolador prometido por Ele, né? Do Evangelho, a doutrina dos Espíritos. E aí nós vamos fazer uma ligação entre a mensagem de Jesus, o que Jesus falou lá atrás, em uma das suas passagens, que eu acho maravilhosa, e vai fazer esse link com essa mensagem, com essa reflexão que Kardec faz lá no item 5 do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Relembrando João, o evangelista, no capítulo 13, Jesus começa a fazer a sua despedida. João, logo no início, ele vai dizer que Jesus, sabendo que estava chegando o tempo dele partir, ele começou essa preparação dos discípulos naquele período. Então, do capítulo 13 até o 17, nós vamos encontrar esse ensinamento, alertando os discípulos tudo aquilo que iria acontecer com eles, todas as dificuldades que iriam enfrentar lá, os primeiros, e aqueles que continuariam. Porque quando Jesus falava lá para os discípulos, não estava falando apenas para aqueles homens e mulheres daquela época, não. Ele está falando para todos nós, espíritos imortais, porque nós somos o quê? Os continuadores de ser discípulo do Cristo. Então Jesus deixou uma mensagem desse capítulo, então, do 13 ao 17, ele vai deixar assim mensagens fabulosas de coragem, de ânimo, de perseverança e de confiança naquilo que ele trouxe para cada um de nós. Inclusive, Jesus deixou para a gente também uma outra prece. Muitas vezes só lembra Jesus da prece dominical ou do Pai Nosso, mas no item 17, no capítulo 17 de João, nós vamos encontrar uma oração que Jesus faz para os discípulos. Vocês já leram o capítulo 17 do Evangelho de João? Lá tem uma prece. Uma prece que Jesus vai intervir e pedir a Deus pelos discípulos que ficariam. Não para que os retirasse do mundo, não, mas que os fortalecesse, os desse ânimo para que eles pudessem continuar. Mas quem tiver a oportunidade, pegue o capítulo 17 do Evangelho de João. Vocês vão ver essa prece, ela é linda. O capítulo todo é uma prece de amor, de entrega aos discípulos para o Pai Maior. Então, essa mensagem. Então, Jesus começa lá no capítulo 14, que eu tirei o capítulo 14, que eu acho interessante, onde Jesus começa falando assim: não se turbe o vosso coração. Olha que interessante. Turbar é obscurecer, é perturbar, é agitar. Então Jesus está falando para os discípulos: olha, não se turbe o vosso coração, não se obscureça diante das dificuldades que vão surgir. E a gente hoje em dia vê muita coisa surgindo, não é assim? A gente fica vendo muitas vezes, fica assim: nossa, será que está certo mesmo? Será que estamos na transição? Será que vai mudar? Né? A gente fica pensando assim, né? Jesus fala para eles: não turbe o vosso coração. Ou seja, dizendo para que eles não se deixassem contaminar pelas dificuldades que surgiriam. E também isso para a gente é para nós também. Não se perturbe com as dificuldades, não deixe o seu sentimento se obscurecer diante das dores, diante das tempestades. A última música, ela fala justamente sobre isso, né?
que sentar no canto e pensar em Jesus, esperar Ele chegar perto de nós para nos consolar, para nos aconchegar. Então ele está falando assim, não se turbe o vosso coração diante de todas as dificuldades que estão acontecendo hoje. Ele falou lá, mas para hoje é a mesma coisa. Não se turbe o vosso coração. Jesus prossegue, crede em Deus, crede também em mim. Ou seja, Jesus não dá uma ligação, porque ele sabia que nós teríamos a dificuldade de compreender o Criador. Se até hoje, muitos de nós ainda têm dificuldade de entender Deus, não é assim? Ainda tem dificuldade de entender Deus. Mas Jesus se coloca na posição de eu sou intermediário, eu sou a ligação. Kardec vai dizer lá na Gênesis que Jesus é o médio de Deus, né? Ou seja, então Jesus se coloca na posição de crede em Deus, crede também em mim, porque ele sabia que nós não compreenderíamos ainda, naquele momento, o Criador, Deus, com essa essência, com essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A gente, para nós, ainda tem uma dificuldade, né, de compreender isso ainda. Claro que mais tarde nós iremos compreender, quando tivermos mais avançado em conhecimento, entendimento, nós vamos compreender. Então Jesus se coloca na posição, olha, crê nele, mas crê também em mim. Então Jesus coloca essas colocações, a fim de que nós pudéssemos nele ter o remédio, o bálsamo, aquele porto seguro que todos nós procuramos e todos nós queremos encontrar. Só que muitas vezes nós esquecemos, né? Jesus é o nosso porto seguro. E aí, quando tudo está tranquilo, nós esquecemos do Cristo. Aí só naquele momento que a gente desespera, que a gente quer se agarrar nele, né? Como a letra, né, fala dessa, mas se colocar em Jesus em todos os momentos da nossa existência, seja em momentos bons, seja em momentos difíceis, né? Então Jesus nos dá essa questão, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Tudo aquilo que Ele nos disse, tudo aquilo que Ele nos falou. Tem outra passagem que nós vamos fazer no capítulo 16 do Evangelho de João também, lá no item 33, ele fala assim, tenho-vos dito todas essas coisas, para que em mim tenha paz. Eu tenho lembrado tudo, tenho ensinado isso tudo, para que quando chegar aquele momento da dificuldade, você possa lembrar de tudo aquilo que eu falei para vocês. Então esse capítulo, do 13 ao 17, é uma lembrança de nos fortalecer. E aí Jesus continua falando, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Nós podemos entender essa casa, porque a gente vai falar assim, vocês podem estar questionando, mas vai falar do ponto de vista ou vai falar das moradas da casa do pai? Mas é uma ligação que existe. Quando a gente vai falar das várias moradas da casa do pai, nós podemos compreender as moradas como as moradas nos orbes, nos planetas inumeráveis que habita todo o universo, não é assim? Podemos compreender também as moradas do Pai como as moradas que não são circunscritas, as colônias espirituais, não é? Ou seja, mas quando Jesus fala sobre isso, e também nós podemos entender e compreender, Jesus está nos alertando que existe um outro elo além daquilo que nós pensamos. Não existe só essa terra, não existe só esse planeta que vocês estão habitando, existem outros. Se colocam na posição de enxergar melhor, de ver melhor. Por isso que ele falou assim, tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. Ou seja, para que nós pudéssemos ver mais longe, enxergar melhor as coisas que ele estava falando para nós. Claro, naquele momento, alguns de nós não tínhamos condições de compreender a sua essência daquilo que ele estava falando. Mas as moradas, ele está nos alertando para que nós pudéssemos despertar. Olha, não existe só aqui, existe muito mais do que isso. A Terra é esse planeta, mas existem outros inumeráveis. A casa do Pai é gigantesca, é o universo inteiro. Então comece a pensar diferente, pense em outras coisas, veja além do físico, veja além da matéria. É essa compreensão que a gente precisa encontrar nas mensagens do Cristo, nos alertando que existe algo muito maior do que isso, muito maior do que o nosso planeta Terra, existe outro, e hoje nós já sabemos disso, né? Existem outras constelações, milhares de galáxias. Então Jesus nos mostrava sobre isso, e a gente vai vamos fazer agora essa ligação com o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo,
que é justamente onde vai dizer o quê? Meu reino não é deste mundo. Ou seja, quando Jesus fala que o reino dele ainda não é deste mundo, na realidade, ainda, Deus está falando para a gente o quê? Sobre a vida futura. Ou seja, meu reino não é aqui. Meu reino ainda não é deste mundo. Aí nós muitas vezes compreendemos e entendemos que esse reino, na realidade, como o Kardec vai falar para a gente na sua reflexão, ele vai dizer que esse é um eixo central da vida futura. Porque tudo aquilo que Jesus falava, Jesus estava nos dando a conotação de frente, de avançar, de irmos adiante. Que as coisas não estavam ali situadas ali, não. É porque nós, pela nossa ignorância, o desconhecimento, nós começamos a colocar tudo como se fosse tudo material, tudo agora. Como os próprios discípulos queriam que o reino de Deus se estabelecesse naquele momento, achando que seria o reino material. Bartolomeu, um dos discípulos do Cristo, tem uma lição no Evangelho do livro Boa Nova, a lição sempre fala sobre o bom ânimo. Bartolomeu, ele entendia que o reino que Deus falava, que o Cristo falava, era um reino que só ia ser habitado por aqueles que pregassem o ensinamento do Cristo e avançasse. Então ele entendeu que aqui a terra nunca se estabeleceria o reino de Deus. Ele achava que, Senhor, eu fico animado quando você diz que o seu reino não é da terra. Ou seja, ele compreendia que o reino não seria aqui, mas que os que estavam seguindo ele iriam para esse reino. E aí Jesus vai dizer para ele que não, que o reino de Deus ainda iria ser aqui na terra. Porque o reino de Deus não está aqui nem acolá, o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Ou seja, esse reino, na realidade, ele é implantado, ele é construído na medida em que nós vamos compreendendo e implantando esse ensinamento em nossos corações, a fim de que nós possamos vivenciar da melhor maneira possível, individualmente, e nós conosco mesmo, na nossa família e em sociedade. Porque a implantação desse reino, ele vai se estabelecer em nós, primeiramente, a fim de que, com esse conhecimento, nós possamos expor, transmitir, irradiar esse reino para fora de cada um de nós. Então, o reino não é um local pré-estabelecido, ele começa em nós. E através de nós, que seremos os responsáveis dessa transformação individual para o coletivo. Então, quando nós nos conscientizamos de que nós somos espíritos mortais e fazemos com que esse ensinamento ele possa ser ampliado através das coisas que eu faço, da minha exemplificação, de como eu penso, de como eu acho, como eu falo com o outro, nós vamos começar a ajudar nessa grande transformação que nós precisamos e queremos. Então, esse ensinamento e essa vida futura que Jesus vai falar para nós, nesse capítulo 2, Kardec inicia ali falando justamente sobre isso. Esse eixo central do Cristo, do ensinamento de Jesus, é a vida futura. É nós nos atermos ao futuro e não nos prendermos apenas à coisa da terra. Não que não precisemos da terra, porque a terra é uma bênção. A terra, em realidade, é uma bênção que o Cristo, com os construtores siderais e Deus, construíram em todos os detalhes, com todos os mimos que nós vemos, né? Na própria natureza em si, é um mimo, é um agrado para que a gente pudesse viver aqui da melhor maneira possível. A Terra é uma bênção, a Terra não está perdida. Na realidade, o problema não é a Terra, o planeta em si, o problema são os seres humanos, que somos nós, com as nossas dificuldades, com as nossas vacilações. Mas o planeta Terra é maravilhoso. Mas nós precisamos construir transformar esse planeta justamente na medida em que nós começamos a perceber que nós somos espíritos imortais rumo a Deus, rumo à grandiosidade, porque somos espíritos caminheiros, nós somos espíritos milenares, mas muitas vezes nós nos colocamos como se vivêssemos só aqui, como se fossem apenas seres humanos. Na verdade, nós somos espíritos imortais vivendo uma experiência humana, um aprendizado para que o espírito possa galgar mais e mais etapas na sua escala evolutiva.
Então estamos vendo a experiência humana. Isso é muito bom, é importante. Então o mundo é importante para que a gente possa sair daqui da melhor maneira, melhor do que nós entramos, melhor do que nós viríamos aqui. Então nós vamos pegar aqui um trecho do Evangelho para que a gente possa desenvolver. Kardec fala assim para a gente. Claro que vocês aqui já estudaram isso, tem estudo aqui nessa casa que a gente vê, né? Muito estudo. Ele começa falando assim: a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Ou seja, quando a gente tem essa visão de que não é só o hoje, não é só o agora, nós tendo essa fé, acreditando nela, ela vai nos dar essa fé inabalável, que vai nos sustentar em todas as etapas da nossa existência aqui na Terra. Em todas. Hoje nós vemos muito sofrimento, muito sofrimento. Quem é da área de saúde, eu não sei se aqui tem alguém da área de saúde, o sofrimento hoje assim é grande demais. Muitas doenças surgindo, muitas doenças, muitas dores. Muitas dores, a gente vê guerras, ou seja, quanto sofrimento, não é? Se nós nos prendermos apenas à nossa existência e não nos focarmos que existe algo além disso aqui, acho que a maioria de nós enlouqueceríamos. Por exemplo, eu tiro por mim. Se não fosse a doutrina espírita, eu acho que eu enlouqueceria, vendo tanta desordem, tanta dor e tanto sofrimento. Mas tudo isso tem um motivo, tem um porquê. Então a doutrina nos dá esse ensinamento. Então a visão que nós temos que ter é uma visão da vida futura, entendendo e compreendendo que tudo que nós estamos vivenciando, isso faz parte de um processo educativo e evolutivo. Não é um processo punitivo. Né? Nós reencarnamos com o propósito de nos educarmos, ou de nos reeducarmos, refazermos aquilo que nós fizemos de equivocado, né? Porque na realidade nós não somos mal. O que acontece é que muitas vezes nós nos equivocamos nas nossas decisões, quando não temos o conhecimento. Agora, a partir do momento que nós temos o conhecimento, a nossa responsabilidade já aumenta um pouquinho mais, né? Por isso tem muita gente que fala assim: começa a estudar um pouquinho, eu não quero saber da doutrina espírita, não. Por quê, gente? Vocês estudam muito, e é muita responsabilidade. Eu não estou preparado ainda, talvez mais tarde. Ou seja, por quê? Porque a doutrina dos espíritos, ele não passa assim a mão na nossa cabecinha. Ele nos fala que quem é o responsável pelas nossas atitudes somos nós mesmos. Não tem ninguém que intervém, apesar que tem uns espíritos que acreditam que são os obsessores. Mas não são os obsessores, as dificuldades somos nós mesmos. Porque só há interferência dos espíritos porque nós trazemos a dificuldade de nós. O espírito só age de acordo quando eu me proponho a agir. Porque ele só age quando eu penso em fazer e realizar aquelas coisas que estão em desacordo com a lei divina. Então, essa fé no futuro, essa confiança nos sustenta. Quando chega aquela dor, aquela perda, né? Aquela doença que nós não desejávamos, a dificuldade financeira, se nós não tivermos esse ponto de que aquilo ali faz parte de um processo, a gente começa a ficar nervoso, começa a questionar Deus. Por que comigo, Deus? Por que não com o meu vizinho, que é tão chato? Por que não com o outro? Por que isso está acontecendo, né? Por que tanta morte? Por que isso? Por que aquilo? A gente fica questionando Deus, como se Deus fosse culpado de todas as coisas que ocorrem. Em especial os problemas que nós criamos, que somos nós mesmos que criamos. E se hoje nós estamos aqui vivenciando tudo isso, é porque nós, de uma forma ou de outra, nós precisamos estar atentos para essas coisas que estão acontecendo. Então o Kardec fala para a gente essa confiança, e ele continua: fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encara eles a vida terrena. Ou seja, quando a gente tem um conhecimento em relação à vida futura, isso deveria nos atingir de uma maneira assim forte e mudar totalmente a nossa parte moral. É o que ele fala aqui. Ela traz enormes consequências para a moralização dos homens. Aqui homens gêneros, né? Porque homens, mulheres, né? Jovens, adultos, crianças. Ou seja, esse conhecimento
da vida futura, da imortalidade da alma, de que nós somos espíritos imortais, somos filhos de Deus, trazemos a centelha divina dentro de cada um de nós. Nós temos um potencial divino em nós, que vamos liberando à medida do momento que nós vamos nos conscientizando, vamos crescendo, vamos evoluindo, nos conscientizando de quem somos nós. Então ele está falando para a gente, ou seja, essa moralização, ou seja, essa fé no futuro de que existe algo além simplesmente a existência material, a existência humana, física, isso nos dá um alento, nos dá um consolo, nos ajuda a enfrentar as dificuldades, as barreiras. Por isso Jesus falou, né? Tenho-vos dito isso para que encontrem em mim a paz. Ou seja, tudo aquilo que ele havia nos falado vem acontecendo. No mundo tereis aflições, né? Tem de bom ânimo. Ou seja, então esse conhecimento deveria nos ajudar a vivenciar melhor essas dificuldades. Aquela perda daquele ente querido. Então são muitas dificuldades que a gente vai enfrentando, né? É engraçado que a gente vai tendo contato assim, com algumas coisas da rede de saúde, a gente vai encontrando muitas dificuldades cada vez maiores. Muitas dores, muito sofrimento. Ou seja, então essa moralização é o quê? Quando você tem esse conhecimento começa a fazer parte da sua existência, você começa a colocar em prática essa sua vivência. Então tudo aquilo que você via aqui, ou você realizava, você começa, nossa, aqui não serve mais para mim. Não é assim? Por exemplo, eu antes de conhecer a doutrina, eu era um Jorge. Depois de conhecer a doutrina, eu passei a pensar antes de fazer determinada situação. Ou seja, aí você começa a ter a responsabilidade. Não é que Jorge seja santo, não. É porque você começa a tentar colocar em prática esses ensinamentos. Nos ajuda, nos dá um freio, né? Ou seja, te coloca, não, olha, isso aqui está errado, isso aqui não é certo, isso aqui não é justo. Então o ensinamento do Cristo é justamente nós vivenciarmos isso em todos os instantes da nossa vida. É fazer do Evangelho sermos essas cartas vivas do Evangelho, mas em nós, não é no outro, para que possamos distribuir bondade, tolerância, paciência e respeito a todos que estão em torno de nós. Não só os encarnados, né? Mas os desencarnados que também estão em torno de nós. Então essa moralização é você compreender, entender e colocar em prática esses ensinamentos, a fim de que ele possa te ajudar na construção desse homem, dessa mulher, do mundo de regeneração. Então esse Kardec está falando aqui para a gente. E ele fala assim, para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estado no país ingrato. Ou seja, se nós não colocamos pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, ou seja, nós somos espíritos milenares. Já tivemos várias existências. Já vivenciamos experiência em outros mundos, em outros países, outras línguas, outros núcleos religiosos. E hoje nos encontramos aqui para darmos prosseguimento ao nosso aprendizado, à nossa evolução. Mas a evolução não se faz apenas por ler o Evangelho ou por estar dentro da casa religiosa. Ela se faz muito mais pela sua transformação, pela sua vivência desse Evangelho. Tem a passagem no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espírito, capítulo 4, não, desculpa, gente, capítulo 17, vamos ser de perfeito, que no 17, aí no item 3 vai falar sobre o homem de bem, né? Vai falar das qualidades do homem de bem, né? Ele narra tanta qualidade do homem do bem, aí chega no final e fala que não é aquilo, aquilo é só um pouco. Aí você se desespera, né? Você fica assim em estado, né? Tinha uma amiga minha que fala, nossa, eu fico quase deprimida quando eu termino esse texto, não gosto de passar por esse texto. Assim, por quê? Por isso, eu fui ler, nossa, pior que é mesmo. Aí depois, vendo o item 4, aí eu fui ver, nossa, mas tem uma passagem ali que eu fiquei mais alegre. Porque Kardec fala assim, o Espiritismo, bem compreendido, mas sobretudo bem vivido, nos levará a ser esse homem de bem, mais ou menos o que ele coloca assim. Ou seja, o Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo vivido.
sobretudo vivido. Porque não basta só dentro da casa religiosa, não basta só a gente estar falando aqui como palestrante, dialogador, né? Mas e a vivência? E a vivência desse ensinamento? É isso que importa. É isso que ele está falando aqui. Então, a vida na Terra, ela é apenas uma passagem. Nós vemos que a vida, ela vai passar. Todos nós, um dia, nós temos, né, o nosso passaporte está carimbado. Passaporte não é carteira de trabalho, né? Não é passaporte. A gente veio aqui para a Terra para trabalhar. Não veio de viagem. Passaporte, quem vai viajar, vai curtir umas férias. Nós temos uma carteira de trabalho. Nós assinamos e ela tem a data de retorno. Eu sei que ninguém aqui quer partir tão cedo, né? Mas chega um momento que nós teremos que retornar à pátria espiritual, né? Ou seja, então, a vida na Terra, ela é uma passagem, mas vivamos da melhor maneira possível na Terra, né? Estar no mundo sem ser no mundo, ou seja, viver as experiências de acordo com os ensinamentos que nós recebemos. É isso que o Cristo deseja de cada um de nós. Ou seja, viva a Terra da melhor maneira possível, não é? Não precisa ficar de cara feia, Não, Kardec fala isso lá no Evangelho também. Viva com alegria. Porque, na realidade, o discípulo do Cristo tem que ser alegre. Tem que ser alegre. Aí eu vou lembrar aqui uma passagem que Jesus fala para Bartolomeu assim: todo discípulo do Evangelho da Boa Nova, porque Boa Nova, Evangelho é uma boa notícia, certo? Então todos nós que professamos a doutrina dos Espíritos temos que ser alegres, porque o Evangelho, uma boa notícia, tem que ser alegre, tem que estar sorrindo, não é? Tem que estar sorrente, contente. Então Jesus falava para Bartolomeu o seguinte: o discípulo do Cristo, o discípulo do Evangelho, ele decide 3 coisas: alegria. Jorge, nós com essa dor toda, as dificuldades do mundo todo, como é que você é alegre? Viva alegre. Pense à frente. Pense que as dificuldades, elas são passageiras, elas vão passar. A dor vai passar, a doença vai passar, as guerras vão passar. As guerras que nós estamos vivenciando, elas já existiam, já aconteceram, passou. Primeira guerra, Segunda Guerra, né? Teve essas guerras todas aí, né? Que a gente não pode lembrar não. Mas passam, tudo passa. As epidemias passam, nós passamos uma pandemia também. Ou seja, temos que ser alegres, viver com alegria, tendo a certeza de que nós temos Jesus ao nosso lado. Temos esse amigo incondicional nas nossas vidas. Então, como ser triste se você tem o Evangelho? É isso que Jesus questiona para Bartolomeu. Depois você pega a lição lá, bom ano, lição 6 do livro Boa Nova, que é Humberto de Campos, Chico Xavier, que é o médico. Ou seja, a alegria. Então, você tem a fé e a confiança no futuro, quando você olha do ponto de vista da vida espiritual, você é alegre. Porque você compreende que toda circunstância que acontece, elas fazem parte de um mundo de expiação e prova. Um mundo com grande dificuldade, um espírito com muitas dificuldades ainda. Segundo ponto, coragem. O discípulo do Cristo tem que ter coragem. Coragem para enfrentar as dificuldades, os problemas que surgem. Coragem para poder vivenciar também esse evangelho de amor. Coragem para exemplificar esses ensinamentos, mesmo quando todos estão indo na direção que é errada e nós estamos nadando contra a corrente. Então, o discípulo do Cristo tem que ter coragem. Os primeiros discípulos, os primeiros cristãos, como é que foram? Eles enfrentaram uma sociedade decadente, ou seja, com coragem. Enfrentaram o martírio com coragem. Hoje nós precisamos enfrentar os circos romanos, né? Não mais nada disso, né? Porque Jesus falou que Ele não quer um sacrifício, né? Ele não quer o nosso sacrifício. Então essa coragem nós precisamos ter, de enfrentar as ondas, de enfrentar as tempestades que muitas das vezes vêm balançar o nosso barco. Então é coragem, alegria, coragem. E a terceira, esperança. Esperança em quê? No futuro melhor, no mundo melhor, no mundo regenerado. Vai acontecer agora? Não. Vai acontecer amanhã? Não sei. Mas vai acontecer. Porque se é a determinação de Deus, ela vai acontecer. Vai depender de quem? De cada um de nós.
nosso trabalho. Ah, mas nós somos muito pouco. Somos. Jesus começou com 12. E está aí até hoje, 2026 anos, estamos aí falando sobre Jesus, tentando compreender as suas lições de amor. Então nós precisamos ter alegria, coragem de enfrentar as dificuldades, os problemas. Então quando a gente tem essa fé na vida futura, de que tudo passa, não que nós tenhamos que ficar bitolado, não ter conhecimento, nada acontece. A gente tem conhecimento, entende, compreende e continua a nossa trajetória. Avante, segue à frente, segue adiante. O Cristo está com você. E a esperança renovada de que tudo vai passar. Tudo vai passar e tudo vai ser coordenado, tudo vai ter um fim. Continua nosso querido Kardec. E continua, ele fala assim: as vicissitudes e tribulações da vida não passam de incidentes que eles suportam com paciência, por saberes de curta duração, devendo seguir um estado mais ditoso. A morte nada mais restará de aterrador, desde ser a porta que se abre para o nada e torna-se que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. Ou seja, a morte, né? Aí tem um pavor da morte, né? Eu estou com uma amiga agora, que a mãe dela desencarnou ontem, e ela era só ela e a mãe. Então, assim, uma dificuldade, a gente está conversando muito com ela, né, e tal. Mas é muito dolorido, né? Perder uma mãe, né? Principalmente quando você só tem a mãe. Você não tem irmão. Você não tem muitos parentes. Então, essa morte, ela é católica, né? E a gente conversa muito com ela. Ela é simpatizante da doutrina do Espírito. Ela é simpatizante. Mas isso nos ajuda a conversar com ela sobre isso, né? Sobre a morte, né? Porque antes da morte, a morte para a gente era aterrador. Por exemplo, acredito que vocês não tenham medo da morte, né? Tem uma amiga minha que tem pavor da morte. Então eu falo assim para ela. Há um capítulo que do Evangelho do Espiritismo, tem um item que fala sobre a melancolia, item 25. Então ele fala assim: o anjo libertador. Aí quando eu vou falar de algum assunto sobre morte, fala, o anjo libertador. Não é? Não é o anjo libertador. Ou seja, a morte deixa de ter essa figura de aterroradora. Não é? A morte é simples. O que é morte? É a falência dos órgãos. Mas e o espírito? Imortal, sai radiante, ó, livre, liberto. Não é assim? Mas não é, gente, mas só em saber que você não vai acabar é a melhor coisa. Só em saber que você continua existindo. Gente, não existe nada melhor do que isso. Paulo vai falar assim: ó morte, onde está o vosso agrilhão? Ou seja, a morte não existe. A morte, eu quando era muito jovem, já faz um pouco de tempo, eu tinha pavor da morte. Eu devia ter uns 10, 8 anos, eu tinha horror à morte, porque antigamente, não sei hoje que tem muito jovem aqui, antigamente o sepultamento era feito em casa, né? Botava assim um caixão, eu era pequeno, né? Aí tinha aquela... Então eu era criança, eu via aquilo e ficava apavorado, tudo preto, mão de preto. Eu, meu Deus, o que é isso? Eu tinha horror à morte, tinha horror, pavor à morte. Por quê? Eu tinha medo de perder meus irmãos, meus pais, meus amiguinhos da escola. Eu tinha 8 anos, eu tinha horror. E isso ficou comigo durante muito tempo. Mas aí depois eu vim conhecer a doutrina religiosa, aí falar de céu, aí de inferno. Gente, isso também não entrava na minha cabeça. Bom, quando eu conheci a doutrina, quando eu descobri que não tinha morte, ai, que alívio, meu Deus, eu continuo existindo. Não é? Então a morte também era aterrador, que ele fala que a morte deve ter sentido aterrador. De nada. Nós continuamos existindo, continuamos vivendo, prosseguindo na nossa evolução espiritual, habitando outros corpos, habitando outros mundos. Olha que beleza! Viajando pelo espaço sideral aí afora. Muito bom, né? Você vai imaginar isso? É muito bom. É isso que ele está falando para a gente. Então, mas a percepção da vida futura, gente, é uma coisa assim maravilhosa, que nos ajuda a vivenciar melhor as nossas dificuldades, que nos ajuda a falar com outro que não tem noção do que é a morte, que nos ajuda a conversar com aquele que está sofrendo, que está passando por uma situação difícil. Isso é trabalhar a alegria do Evangelho, dar esperança para aqueles que não têm esperança, para aqueles que perderam, para aqueles que perderam seus entes queridos, para aqueles que estão desesperados por algum tipo de doença. Então, é isso. Esse Evangelho é isso. Então a vida espiritual, quando nós temos uma visão
esse ponto de vista, quando nos colocamos no ponto de vista da vida espiritual, tudo passa a ser mais tranquilo. Ah, Joana, é tranquilo? Não, é sim. A gente vive melhor. Porque quando nós compreendemos as coisas, é mais fácil você lidar com elas. Antes era mais difícil, mas hoje com a doutrina é muito mais fácil nós lidarmos. Agora imaginemos aqueles que têm um ponto de vista da vida material. Como é que vivem essas pessoas? É muito mais difícil para aqueles que vivem o ponto de vista da vida material, porque só pensa na matéria. Vive apenas, a preocupação é só o material. Não estamos querendo dizer aqui que nós não tenhamos que estudar, trabalhar, fazer faculdade, correr atrás dos interesses materiais. Mas não colocar a vida material como principal foco. Apesar da vida material, precisamos, porque faz parte da lei de progresso, de evolução, trabalharmos, estudar, fazer faculdade, se formar, ser médico, doutor, seja. Mas não podemos apenas viver para a vida material, esquecendo que nós somos espíritos imortais, somos filhos de Deus, Criador de todo esse universo que nos rodeia, de toda essa natureza que está em torno de nós. Mas muitas vezes nós nos colocamos na condição de apenas um ser humano, vivendo só a vida. E Jesus estava sempre nos alertando: não acumulei tesouros na terra, acumular tesouros no céu. Venho para que tenha vidas em abundância. A gente interpreta a vida em abundância em ter condição material, e não é. A vida em abundância é você ter esse conhecimento, ter essa esperança e compreender que é a vida espiritual. A vida em abundância é isso, é já viver a vida espiritual já aqui na terra, tentando nesse conhecimento colocar em prática no seu dia a dia, nessa vivência. Então, para aqueles que têm um ponto de vista que não é espiritual, fica muito mais difícil. Muito mais difícil. É muito mais doloroso para aqueles que não têm essa visão. A dor, ela se torna muito maior. Um cortezinho, a unha encravada, nossa, vira um desespero. O homem então, quando tem um negocinho machucado, os companheiros que me perdoem, a gente sente uma coisinha, a gente fica desesperado, não é assim? Agora imagine uma dor, a pessoa só vai viver aquela dor, ela fica, em torno dela, fecha ali um casulo e fica só vendo aquilo ali, não tem esperança de nada melhor. E aí Kardec vai falar aqui também, vai dar essa continuagem aqui falando sobre isso. E ele continua aqui, claro que vou pular, não vou falar tudo, não vai dar tempo, Ele fala assim: o espiritismo dilata o pensamento e lhe rasga horizontes novos. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha que o concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra único e frágil eixo do porvir eterno. Ele, o espiritismo, mostra que essa vida não parte de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Mostra a solidariedade e conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Olha que beleza! Ou seja, nós não estamos sós. Então, o Espiritismo, a doutrina do Espírito, ou seja, o Consolador prometido por Jesus, que está em João, lá no capítulo inicial 13, mas vai falar no 14, 15, ele vai falar desse próprio capítulo de João, ele vai falar sobre o Consolador prometido. Então, esse Consolador prometido, ele vai dilatar para nós essa visão. A visão de mundo, de seres, de mundos, que nós não somos, o Espírito não é criado no momento da fecundação, ou seja, vai nos mostrar assim, um campo amplo. A nossa visão, ela se dilata e nos mostra um outro mundo, uma outra realidade que antes nós não tínhamos, e vai mostrar o elo que existe não somente nesse mundo aqui na Terra, mas o elo que existe, a solidariedade que existe em todos os mundos, porque todos nós, de alguma forma, nós já somos seres que não somos, praticamente, a maioria dos espíritos da Terra não são espíritos propriamente da Terra. Se nós pegarmos no livro dos espíritos, eu não lembro a questão, mas vai falar que os espíritos que são da Terra são exóticos. A maioria dos espíritos são espíritos que vieram de outros orbes, como seres que faliram perante a lei de Deus. Não fiquem todos animados, não pensando que é espírito puro, não, tá? É que são espíritos que faliram com a lei de Deus, estão aqui. Ou seja, então nós nos interlaçamos, nos interligamos com os espíritos que estão em torno de nós, no próprio orbe,
e fora do orbe. Agora, que não é maravilhoso a gente pensar assim? Gente, então tem seres em outros planetas que estão ligados a mim? Estão ligados a vocês? Claro que sim. Quantos espíritos intercederam para que nós pudéssemos estar aqui nessa encarnação? Quantos espíritos intercederam? Espíritos que nós não lembramos. Não é? Muitas vezes, quando nós desencarnamos, não vamos nem lembrar, porque já são espíritos que estão lá à frente, mas que intercedem junto a Papai do Céu, a misericórdia divina, para que a gente possa estar aqui trabalhando. Porque confiam em cada um de nós, para que nós possamos sair daqui melhor do que quando chegamos. Então essa fraternidade que nos liga, a solidariedade, ou seja, a grande família universal que Jesus falou, há uma ligação. Nenhum de nós está só. Eu sou tão sozinho. Não é sozinho não. Você tem muitos amigos que estão intercedendo e estão vibrando com você. Mas tem uns companheiros que eu fiz alguma coisa de errado no pretérito. Claro que tem, isso aí é inegável. Mas os bons é muito maior número, assim, porque o bem é muito maior do que o mal. Até porque o mal, em realidade, o pessoal fala que mal é a ausência do bem. Mal não é a ausência do bem. Se a gente pegar a questão 600 do livro dos Espíritos, que Kardec questiona os Espíritos assim: como se pode definir, como distinguir o bem do mal? O que é o bem e o que é mal? Ele vai falar o quê? Os Espíritos respondem para ele: o bem é tudo aquilo que está ligado à justiça de Deus. Ou seja, todo o bem é o que você faz e que está na lei de Deus. E todo o mal é aquilo que é contrário à lei de Deus. Então, o mal é quando nós infringimos essa lei. E o bem é quando nós realizamos essa lei. Ou seja, então, essa união, esse encontro de almas afins que nos ligamos, então essa doutrina nos remete assim a viver melhor aqui na Terra. Nos conduz de uma forma melhor, para que a gente possa, nós, através desses ensinos que nós estudamos, possa nos libertar dos grilhões que ainda nos prendem, das nossas próprias dificuldades. A doutrina, ela vai nos dar esse material, né? Esse caminho que Jesus nos trouxe, a fim de que nós possamos trilhar esse caminho da melhor maneira possível, para que construamos hoje o homem e o futuro de amanhã. Na questão, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai falar sobre da caridade e salvação, há uma mensagem do Espírito Paulo, né? É Paulo, eu vou ler para a gente aqui. Ele fala assim para a gente, capítulo 15, para a gente terminar. Paulo, sim. Paulo o apóstolo. Ele fala assim: meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesses gozar a luz do Espiritismo. Olha só, agradecer a Deus que ele né? Ou seja, claro que não há privilégio na lei de Deus, né? Se nós estamos hoje dentro da doutrina, é porque nós fizemos por merecer para estarmos aqui. Não é assim? Deus não, quero que você vai nascer no ser espírita, ser espírita. Não, é porque em realidade nós já passamos por outras denominações religiosas durante o nosso pretérito, né? No livro Transição Planetária, lá de Divaldo Pereira e Manuel Filomeno Miranda, tem uma passagem lá que o espírito, que ele é um padre, que ele vai fazer um socorro, ele é um padre, ele vai falar assim, Manuel Filomeno questiona ele algumas situações, ele vai questionar: aqueles hoje que estão na seara espírita, são aqueles mesmos que vestiram as batinas do catolicismo e do protestantismo. Ou seja, somos nós, né? Aqueles que de uma forma ou de outra se equivocaram com o Evangelho do Cristo e hoje estão aqui tentando refazer esse caminho, buscar melhor. Então Paulo vai dizer para agradecer a Deus por ter permitido que pudesses gozar do Espiritismo. Aí ele vai falar assim: não é que somente os que a possuem há de ser salvo, é que ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Ou seja, não é porque você é melhor do que ninguém, mas ela nos dá uma responsabilidade muito grande, porque você tem um ensinamento, um conhecimento muito maior do que as outras denominações religiosas. Não é porque nós somos melhores nem bonzinhos, não, mas ela nos dá um conhecimento maior. Então, a responsabilidade é muito grande. E ele continua assim: esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírito e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam caridade
são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertencem. Paulo, o apóstolo. Ou seja, então, não é só porque nós estamos na doutrina do Espírito, mas se nós estamos, façamos o melhor possível com aquilo que nós temos, com o nosso conhecimento, através dos nossos atos, através das nossas atitudes, seja onde for, em especial nas redes sociais, que usa a rede social. Coloque coisas boas, coisas positivas, coisas que vá fazer com que a pessoa cresça. Faça as coisas boas, ou seja, faça o melhor possível, porque nós estamos aqui hoje para sermos essas cartas vivas do Evangelho de Jesus, vivenciando da melhor maneira esse momento que nós estamos tendo, porque esse momento é ímpar, essa encarnação é a melhor que nós estamos tendo em todas elas, porque nós temos a consciência de poder escolher da melhor maneira possível o caminho que nós queremos trilhar. E aí a página que foi lida, o ponto, né? São 2 pontos, né? Então, como que nós estamos vivendo? Qual o ponto que nós estamos fazendo aqui na Terra hoje? Qual o melhor ponto da minha existência? O que eu estou produzindo? O que eu estou criando? O que eu estou deixando de pegadas para aqueles que virão após mim? Qual será esse ponto? Qual será a sementeira que eu estou fazendo dessa encarnação? Então, termos essa consciência, somos espíritos imortais, estamos construindo aqui hoje o nosso futuro amanhã, isso nos traz grande responsabilidade. Então, como executar e como exercer esse ensinamento através daquilo que nós falamos, daquilo que nós agimos, e sermos, da melhor maneira possível, pessoas melhores. Melhor do que nós fomos ontem, sejam melhores hoje e serão muito melhor amanhã. Então, essa é a mensagem de hoje, na reflexão, que nós possamos vivenciar da melhor maneira possível, entendendo que esse ponto de vista, essa visão da vida futura, ela nos enche de alegria, nos enche de coragem para dar continuidade à nossa existência, mesmo com as dificuldades, e que saibamos que Jesus está sempre conosco, seja qual for a dificuldade que nós estejamos passando, seja qual for a dor que nós trazemos na nossa alma, Jesus está do nosso lado. Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Ou seja, então Ele está conosco, está nos amparando, está sempre nos reerguendo, e que nós possamos não fazer como Pedro, que quando estava na barca, Jesus pediu para que ele fosse caminhar ao encontro dele na água. Pedro, naquele momento, se és tu, Senhor, faça com que eu vá caminhar até você sobre as águas. Jesus, venha. Pedro foi, olhando para o Cristo, ele foi, continuou caminhando, começou a caminhar sobre as águas. Mas eis que Pedro começou a perceber, né? As ondas começaram a se gigantar, as tormentas, o céu começou a ficar nublado. O que aconteceu? Ele desviou o olhar de Jesus e fez o quê? Afundou, né? Jesus foi e resgatou. Ou seja, quando nós desviamos o olhar do Cristo na nossa existência, as marés, as tormentas, as tempestades, elas vão nos buscar, vão nos arrastar as nossas existências. Então, que possamos manter sempre a nossa visão em Jesus, porque Ele é o nosso modelo e guia, Ele é o nosso irmão, é o nosso amigo, esse amigo condicional de todas as horas. Muito obrigado a vocês, que Jesus nos abençoe.